Olá, você está no Palavra do Especialista da Ativo Investimentos. Eu sou Hétero Seixas e hoje nós vamos falar de um tema que é muito espinhoso, ou pelo menos muita gente acha, e que é de elevada complexidade: o fiscal e sua trajetória. Confere aí. Apenas brevemente, para quem não sabe, o fiscal nada mais é do que a própria conta do Brasil. A gente tem várias métricas fiscais e o que eu vou falar hoje aqui é a dívida bruta geral do governo. O que significa isso? A DBGG, né? O que significa isso? Significa o quanto o Brasil tem de dívida em proporção do PIB. Nós temos as nossas finanças. Quando os analistas falam em fiscal, eles estão se referindo à conta do Brasil. Como é que está a saúde financeira do Brasil? Primeira coisa, nós estamos gastando mais do que nós ganhamos. Essa é a primeira conta. Isso é conhecido como déficit primário e ele ainda está bem ruim. Mas é natural pensar isso, uma vez que a crise vem aí assolando o Brasil e o mundo e evidentemente acaba diminuindo a nossa arrecadação a despeito de ganhos extras com receitas extraordinárias. Mas no final das contas, isso é só o fluxo. O estoque, ele é dado pela DBGG, que é a dívida bruta ou dívida líquida, que desconsidera algumas outras coisas ou desconta algumas outras receitas, e eu vou abordar os dois temas rapidamente. Mas por que esse tema é muito relevante? Primeiro, porque isso ele dá uma capacidade, a trajetória da dívida bruta, do estoque, né, ou da dívida líquida, do estoque de dívida do Brasil, ele dá aí uma capacidade de pagamento, dá uma perspectiva de melhora, ele dá o tamanho do Estado, ele dá informações sobre diversas coisas, principalmente, evidentemente, entrando em pormenores. Então, é muito relevante olhar a trajetória que essa dívida tem e o que o Brasil tem de perspectiva. Esse ano, o governo, infelizmente, ele teve que soltar as rédeas do fiscal, mas felizmente era para suportar, para dar suporte para as pessoas necessitadas, para dar suporte para a economia, e isso fez com que a dívida bruta e a líquida também saltasse fortemente. Nós estávamos ali ao redor de 70% do PIB. O que significa isso? Significa que a nossa dívida, ela equivale a 70% do PIB. Ou, em outras palavras, a grosso modo, nós temos um PIB de 7 trilhões e nós teríamos uma dívida, isso lá no ano passado, ao redor de 4,9 trilhões de reais. Então, isso é muito relevante, é uma proporção grande. É evidente que existem países que têm 200% do PIB, tem gente que tem menos, mas é uma proporção grande para o Brasil. E esse ano nós deveremos saltar, e de acordo com a nossa estimativa, de 70% para mais de 90% do PIB, a fim exatamente de dar esse suporte que eu falei anteriormente. Mas como é que a dívida deve se comportar para os próximos anos? E isso é muito interessante. Nós temos uma perspectiva aqui na Ativo Investimentos de que esse level shift, né? Economista é chato quando não sabe como complicar, coloca coisa em inglês para ver se menos gente entende, né? Economista é bem chato. Mas de todo modo, essa mudança de patamar deverá ficar contida em 2020. A trajetória para os anos que se seguem até tem um ganhozinho na margem, mas ela é benigna, principalmente a partir de 2025. Agora, uma das coisas que a gente tem que abordar aqui são as premissas. Por quê? Eu tenho uma trajetória, eu estou falando de 2025, vou falar de 2030, mas eu tenho algumas hipóteses. E as minhas hipóteses, elas são relativamente positivas. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o que tem contido nesse cálculo é a manutenção do teto de gastos, a reforma administrativa, a reforma tributária, já contempla a reforma previdenciária. Então, assim, são todo esse pacote de reformas que o governo vem se esforçando para tentar emplacar, e o legislativo, diga-se de passagem, também vem encampando esse tema. Tudo isso eu tenho dentro das minhas contas. A hora que isso começa, ou se vier a começar, né, se começar a piorar, eu vou ter que começar
a alterar as minhas contas aqui, e pode ser que essa trajetória que é benigna, que significa que o Brasil ele vai ter a capacidade de reduzir ali o tanto que ele deve para as pessoas e para o mundo, né? Então, para as pessoas eu digo do doméstico e para o mundo, porque tem uma parcela ali que também é dívida externa. Então isso é uma mensagem benigna, essa trajetória relativamente positiva a partir de 2025. E é bom que eu já coloquei o tema aqui pro mundo, por quê? Porque a dívida líquida, a grosso modo, entre outras coisas, ela também considera ou ela desconta a reserva internacional do Brasil. Nós temos mais de 300 bilhões de dólares em reserva internacional, conforme o dólar sobe. Isso vai indo cada vez mais, e isso tem que sim ser descontado da dívida bruta. Isso e compromissadas, mas eu não vou entrar nesse tema. A nossa perspectiva da dívida bruta, da dívida líquida, ela é um pouquinho mais benigna, num patamar mais baixo, evidentemente, por esses descontos e outras coisas, e ele vai parar ali ao redor de 70. Entretanto, eu ainda tenho ao longo dos próximos 2, 3 anos uma inclinação relativamente alta para a dívida líquida. Isso porque eu tenho uma perspectiva de apreciação cambial. Nós já tocamos nesse tema, vamos deixar aqui no card para vocês. Quem quiser ver a nossa projeção de câmbio que permanece em 4,70 para esse ano. Então, se eu tenho uma perspectiva de apreciação cambial, ou seja, o câmbio vai diminuir, o volume em reais da minha reserva diminui, eu desconto menos da dívida bruta, ou seja, eu vou ter uma inclinação marginalmente mais positiva, mas nada que mude a trajetória no médio e longo prazo, como eu disse a vocês, a 2025. Esse é o tema, como eu disse, muito espinhoso. Eu quis abordar brevemente para vocês. É lógico que nós traremos ele aqui novamente para conversar aqui com vocês sobre as nossas premissas, mas ele é muito importante. Você que está pensando em fazer um trade, fazer um negócio olhando para os juros, olhando para câmbio, ele é muito relevante para suas perspectivas e, aliás, para todos nós brasileiros. Temos que acompanhar essas contas aí. Um forte abraço a todos e até semana que vem.